7 criaturas mais bizarras do folclore escandinavo. Apesar de não conhecermos muito, o folclore escandinavo possui diversas histórias de grandes criaturas. Inclusive, algumas que, por muito tempo, fascinaram e aterrorizaram as pessoas, por inúmeras gerações. Por isso, resolvemos listar as 7 criaturas mais bizarras do folclore escandinavo. Muitos dos mitos da Escandinávia foram usados como um meio de explicar os mistérios da região. Na época de sua criação, os povos nativos usavam monstros, demônios, gigantes e espíritos, como uma forma de representar o estranho e o desconhecido. Milings. No início da história sueca, era comum que bebês indesejados fossem mortos pelos pais. Com isso, essas crianças costumavam ser deixadas para morrer na floresta. Portanto, por não serem batizadas, essas crianças permaneciam para assombrar a região. E ao encontrar um viajante desavisado, elas pulavam nas costas da vítima, lamentando e chorando, de uma forma que poderia deixar uma pessoa completamente fora de si. 2. Tokalfar. Essas criaturas também são conhecidas como elfos negros, ou ainda, como as criaturas mais assustadoras do folclore escandinavo. Na mitologia, são responsáveis por grandes doenças e calamidades humanas. Até mesmo, os pesadelos já foram atribuídos a esses elfos. 3. Pesta. Essa é a personificação da peste negra. Basicamente, vestidas com trapos pretos, a criatura assume a forma de uma velha assustadora. Na lenda, quem a visse carregando uma vassoura, poderia se preparar, pois todos da casa seriam varridos pela praga. No entanto, se fosse vista com um rastelo, significaria que algumas pessoas passariam pelos dedos da morte, mas acabariam por sobreviver. 4. Natmar. Assim como muitas outras culturas, ao redor do mundo, essa criatura vem como uma justificativa para a ocorrência da paralisia do sono. Com isso, os Natmaras surgem como espíritos de crianças hiperativas, ou ainda, como se fossem mulheres, que se transformam em uma espécie de lobisomem. De todo modo, nas duas origens da lenda, a criatura busca perturbar o sono de quem repousa durante a noite. 5. Noken. Também conhecidos como Nikjin, ou Nik, essas criaturas podem se encontrar em lugares de água fresca, como lagos ou lagoas profundas. Apesar do visual assustar, adoram áreas com lírios, e claro, onde também possam atrair inocentes. Além disso, também podem assumir o disfarce de um homem, mulher ou cavalo, para assim, atrair vítimas para a água, com o fim de afogá-las. Dessa forma, nem mesmo as crianças estavam salvas de perderem as almas para a criatura. 6. Udra. Descrita como uma bela e sedutora mulher, os Udras podem ser encontradas nas florestas escandinavas. Contudo, mesmo que tão bonitas, possuem um rabo de vaca ou raposa. E suas costas são retorcidas e ocas como uma árvore velha. Conhecidos por protegerem a terra que habitam, podem se tornar violentos se eles, ou as terras, forem ameaçados. 7. Gjenganger. Essas criaturas são espíritos aterrorizantes, que estão presos na terra, porque ainda estão vivas. Porém, são pessoas que deixaram as coisas em um estado ruim, em suas realidades. Com bastante frequência, esses espíritos são vítimas de crimes sem resolução, como estupros e assassinatos. Mas em alguns casos, eles também podem ter sido os assassinos. Além disso, também podem relatados como sendo vítimas de suicídio. E sempre odiosos, esses espíritos fazem de tudo para prejudicar entes queridos, que deixaram para trás. E aí, o que você achou dessa matéria? Comenta pra gente aí embaixo e compartilhe com seus amigos. Lembrando sempre que o seu feedback é importante para o nosso crescimento.